Boa noite, gente, todos. Bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira. Voltando aqui, um pouco sumido, mas devido às correrias do dia a dia. Mas eu vou deixar dois vídeos aqui, dois assuntos importantes que eu vou tratar com vocês aqui. E um primeiro deles, vamos falar sobre os resultados do IBGE. Se vocês estão acompanhando, nos últimos dias saiu alguns dados do censo do IBGE. Um censo de 203 milhões de brasileiros. Se projetava um crescimento maior, mas pela primeira vez em alguns anos o Brasil cresceu não como se projetava, mas cresceu de forma mais gradual, não tão de forma célere como aconteceu nos anos anteriores. O que também não seja um resultado tão ruim. Se você for pensar, por exemplo, na Europa, quando você faz os dados de população na zona do euro ou em países europeus, você vê o que? Há uma sociedade totalmente envelhecida, porque aqui ainda é diferente, os brasileiros ainda há uma taxa de natalidade. Mas na Europa essa taxa de natalidade caiu nas últimas décadas. Então você tem uma característica de uma população bastante envelhecida. Ou seja, a faixa etária dos mais 60 anos nos países cresceu de forma bastante significativa. Mas olhando para o Brasil, o que esse censo do IBGE nos diz? Qual a importância de fazer um censo do IBGE? Não de saber apenas quantos habitantes o Brasil tem a capacidade, mas vou colocar três condições necessárias que o censo do IBGE é de suma importância. De suma importância porque ele é esteira de muita coisa. Primeiro, a formulação de políticas públicas. O que seria isso? É o mapeamento do país, onde precisa mais saúde, por exemplo, onde há necessidade de criar mais hospitais, mais postos de saúde, políticas educacionais, onde precisa mais escolas, universidades, faculdades, etc. A questão, por exemplo, urbana, onde há uma concentração maior de habitantes, uma formação de política habitacional, uma infraestrutura, uma infraestrutura de transporte e tudo que demanda política pública por parte do Estado. Outra, ela se torna base para estudos de caráter científico, como por exemplo, para saber se a população, por exemplo, brasileira, qual o grupo de obesos, será que a obesidade no Brasil aumentou ou diminuiu? Então os pesquisadores, os cientistas pegam, por exemplo, por base a população geral e aplica suas fórmulas e seus métodos para saber qual a quantidade, por exemplo, de doenças cardiovasculares na população da terceira idade, para saber quantos habitantes com mais de 60 anos tem no Brasil. O terceiro ponto que eu coloco, o planejamento econômico do país. O que seria isso? Como a população tem um número X, o Estado tem que calcular quanto vai gastar no geral. Políticas públicas, projetos sociais, planos de governo, etc. Tudo que envolve dinheiro a partir do número exato de habitantes. E a partir do censo, o governo faz seus estudos, né?
uma população que é economicamente ativa, número de rendimento médio do brasileiro por região, no geral, são coisas que são feitas pelos estatísticos do IBGE. Isso é aplicado para aquelas áreas que se utiliza desses dados para difundir conhecimento. Então, o IBGE o censo tem essa importância porque envolve políticas públicas, envolve a questão da ciência do progresso e a questão econômica, porque a partir do IBGE, do censo, o governo começa a fazer um mapa socioeconômico do país. Preços, inflação, deflação, exportação, importação, com base, muitas vezes, no mercado interno. Então, essas são as grandes questões que envolvem a questão do censo, de saber quantos brasileiros existem de fato perante o Estado, perante o governo. Então, seria isso.